para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Companheiras, peço licença para aqui me expressar. Trago na voz um grito de dor, vendo o nosso povo nesta terra penar. É fome, violência, assassinato, devastação, racismo, machismo, comida cara, exploração. Nosso grito de revolta ecoa de muito tempo, das que vieram antes, semeando a coragem, a luta e os enfrentamentos. O patriarcado segue agindo com suas várias opressões, derramando nosso sangue, roubando nossa liberdade. Essa história é muito antiga, por isso que lutamos para mudar essa triste realidade. No campo, nas águas, na floresta e na cidade. Quero aqui com esses versos também saudar a memória de algumas mulheres que já não estão aqui, mas que nos deixaram um legado de força e inspiração. Marielle, Margarida, Loiva Berta, Aquatune, Clara, Rosa Primavesi, Safiote, Dandara, Teresa de Benguela, Pagu, Bel, Carolina, Irmã Dorothy. Eles tentaram nos enterrar, mas nós somos sementes que brotamos no chão das lutas, conquistando corações e mentes. Vou me despedindo dessa prosa, mas antes queria só mais um tiquinho de atenção para dizer que nossa voz grita dor e nossas mãos tecem transformação. Esse ano o moído vai ser grande e precisamos nos mobilizar para tirar esse coisa ruim do lugar que nunca deveria estar. Então vamos se avexando para construir Comitê Popular. Fortalecer a luta em defesa da vida. Quando? Todos os dias. Isso mesmo. Todos os dias. Então, boa tarde, companheirada. Eu quero chamar aqui a companheira Cleide, da Bahia, que vai junto comigo mediar esse momento de hoje, que já inicia assim, né? Cheio de lindeza, já reafirmando as nossas lutas, reafirmando o nosso compromisso com esse ano aí, que vai ser um ano bem, bem difícil, mas também cheio de esperança. Chega aí, Cleide. Me deixe sozinha, boa tarde, não. Companheiras. Tudo bem aí com todas? Eu sou a Cleide, da Bahia. Estou aqui junto com a Itamara. A gente vai mediar hoje. Oi, Neide. Vamos mediar hoje amor. essa atividade, tá bom? Vamos aí ficar plena, sentir à vontade, né? E que tenhamos aí uma boa formação, tá bem? Sejam todas bem-vindas. Então, vocês já me conhecem, a maioria, mas eu sou Itamara, estou falando aqui do Rio Grande do Norte, da cidade que tem o São João mais antigo do mundo, e o melhor também, que é Açu. Então, é isso. Hoje a gente vai ter, então, o nosso 12º Diálogos Pedagógicos, trazendo os aspectos históricos do feminismo de modo mais geral, né? A gente ainda vai chegar aí no feminismo camponês popular nos próximos encontros, feminismo que a gente constrói. A Isaura é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estudos em Educação do Campo, é mestre em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, é pedagoga também, é docente do curso de Pedagogia da Uni. Então, ela realiza pesquisa e extensão nos temas Educação do Campo e Pedagogia da Alternância em Escola de Rede Pública, Pedagogia da Alternância na Escola Infantil do Campo e Feminismo e Campesinato. Isaura, seja muito bem-vinda a esse momento com a gente. Nós estamos aí já no nosso 12º encontro, então tem muito chão já que a gente vem seguindo nesses diálogos pedagógicos e vai ser um momento muito enriquecedor com você aqui conosco. Seja bem-vinda a todas as companheiras dos estados que estão aqui conosco e já vão anotando aí as suas dúvidas, né? Anotando perguntas, anotando questões que possam vir a surgir a partir da fala da Isaura. Bem-vinda, é com você, Isaura. Olá, companheiras, boa tarde a todas, que bom estar com vocês outra vez.
Hoje a gente vai discutir feminismo, eu não sei se vou contribuir muito com vocês, porque eu sei da caminhada de toda, da maioria que está aqui, né, que é uma grande caminhada na luta feminista de muito tempo, né, muito tempo ainda antes de se assumir feminista mesmo, no movimento de mulheres camponesas. Mas uma coisa que a gente precisa entender, primeiro, é que a escrita, tudo que é escrita, ela não dá conta da multiplicidade das coisas que vão acontecendo em vários lugares, né? A forma de escrever a história, qualquer história, ela é bastante linear, ela é bastante reta, porque é a forma com que nós conseguimos nos expressar na nossa língua, né? Hoje é língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela não nos permite, na verdade, fazer uma flexão, fazer movimento na linguagem, como, por exemplo, algumas línguas indígenas. Então, a gente sempre vai contar uma história mais reta, daquilo que é contado como história do feminismo. Então, eu vou trazer a história, conforme eu fui buscando, eu busquei em várias autoras, principalmente autoras, mas eu vou tentar, esse é o esforço que eu faço, eu espero que eu consiga apresentar e discutir, trazer para discussão o feminismo de uma maneira que não seja tão linear, né? Então, nós vamos buscar fatos daquilo que é escrito, mas também olhar para aquilo que era o antes, do momento que era escrito. Então, foi o que eu consegui, digamos, preparar. Eu vou apresentar aqui o PowerPoint, eu vou começar ele dessa parte do feminismo mesmo. Eu penso que nesse primeiro momento, então, é mais exposição e depois a gente pode conversar e eu quero que também vocês consigam me fazer pensar, né? Nós estamos aqui para avançar. Se vocês forem ver, eu vou trazendo as autoras que eu trago são autoras mais antigas, né? Não são as novíssimas autoras do feminismo que vão transitar no feminismo negro mais recente, né? Eu fico com as feministas mais materialistas histórico, né? Dialéticas. Então, esse é o feminismo que eu tenho transitado, a partir, inclusive, do movimento de mulheres, que dialoga com a luta de classe, com o socialismo, né? Então, é isso que temos para hoje, tá? E eu vou sempre, assim, aqui no começo eu vou trazer os conceitos de feminismo que vocês já têm. Eu imagino que vocês já têm bem mais do que isso, mas sempre é interessante dar uma olhada. Né? O feminismo ele sempre vai aparecer como um deslocamento, né? Então, essa primeira ideia, ele põe em evidência o feminino ao analisar relações sociais devido às desigualdades históricas entre homens e mulheres na sociedade patriarcal. Esse é um conceito da Rose Maria Muraro, né? E ela vai dizer que o surgimento do patriarcado vai se dar mais ou menos entre 10.000 a 20.000 anos atrás, e aí começa a opressão e a exploração das mulheres pelos homens, né? Que até então ela defende a ideia, ela e outras autoras, Rayane Eisler, vão defender a ideia de que antes do patriarcado existia uma outra sociedade que era baseada bem mais na parceria e na cooperação e não na desigualdade, na escravidão, na subjugação daqueles considerados mais fracos, entre eles as mulheres, né? Então, dali a gente começa, como vai ter a opressão, começa a resistência. Outro conceito vai dizer que é um movimento político pela libertação da humanidade. Esse conceito é da Ivone Gebara. Não significa a exclusão dos homens e desestabiliza as relações de poder centradas no homem. Questiona e busca superar a subalternidade das mulheres. Então, ao mesmo tempo em que questiona, já vai dando um passo para frente para dizer, nós queremos outra coisa. O feminismo é considerado radical no campo da religiosidade, não aceita um Deus único e masculino, e a ideia das mulheres como pecadoras e culpadas por todas as desgraças da humanidade. A descendência de Eva transgride.
E aí precisamos reconhecer e conhecer outras histórias fundantes da humanidade, outros mitos e outras cosmovisões. Essa é uma ideia da Ivone Gebara, que é freira e feminista, imagino que a grande maioria conheça, porque ela vai falar de um feminismo bastante a partir da vivência dela, que é de dentro da igreja, e de questionar o Deus masculino, o único Senhor de tudo, né? E aí, por outro lado, a Eva pecadora, que leva à desgraça da humanidade. Esse é o mito fundante do cristianismo. O mito fundante do cristianismo é colocar as mulheres como as descendentes de Eva, ou seja, as culpadas pelo pecado do mundo. E os homens, no mínimo, como coitados e tontos, né? Enganados por uma mulher e por uma serpente. Esse é o mito que explica a origem da humanidade. E a Ivone Gebara vai nos ajudar a questionar isso, né? A pensar se a coisa é bem assim mesmo, ou se a gente também poderia e pode ter outros mitos que explicam a origem da humanidade. Porque esse não ajuda nós enquanto mulheres, né? Os indígenas têm muitos outros mitos, que daí vocês sabem bem mais do que eu, né? Os indígenas, outras sociedades hoje isoladas, né? Na China, uma parte da Alemanha, da própria Espanha e várias partes na China, muitas sociedades, grupos, né? Então, que cultuavam outras divindades e tinham outras cosmovisões. Que aí explica a origem nossa não como ser inferior e como menos, mas como num lugar ou de igualdade ou de centralidade, né? Então, outra referência é da Alves e Pitangui, que vão dizer que o feminismo ressurge como um movimento histórico em que os outros movimentos de libertação denunciam a existência de formas de opressão que não limitam ao econômico. No Brasil, desde o início, foi constituído com autonomia, o feminismo, fora de sindicatos e partidos, embora tivesse relação com eles e com o anarquismo, e também impulsionado pelas comunidades eclesiais de base. Mas daí já é um período bem recente, essa explicação do feminismo. Uma outra definição de feminismo que eu gosto é de uma feminista mexicana, ela é marxista também, a Marcela Lagarde. Ela vai dizer que com o feminismo se inicia um humanismo de fundo, aquele que define ou que defende a ideia da superação do antagonismo mais profundo entre os seres humanos, o estranhamento genérico. O feminismo continua a trajetória humanista de quem, desde a opressão, defende formas utópicas ou como projetos históricos para a superação desses antagonismos. O feminismo é um aporte de unidade humana, porque desvela a separação real entre os seres humanos e a intolerância à diversidade. Desde aí o feminismo seja, a uma só vez, uma crítica à cultura e uma nova cultura, nesse caso, cultura patriarcal, né? Aqui, só para vocês, né, para a gente ter uma ideia da origem da palavra feminismo, ele vai aparecer mesmo na literatura com Charles Fourier, um socialista utópico, filósofo francês. Ele é acreditado por ter inventado a palavra feminismo em 1837, isso já era século XIX, então é muito recente. A expressão feminismo e feminista apareceu pela primeira vez na França, segundo relatos que a gente tem, e nos Países Baixos em 1872, no Reino Unido na década de 1890 e Estados Unidos 1910. Mas veja, 1910 já tinha grandes lutas das mulheres socialistas. Então, aquilo que as mulheres russas escreviam, talvez naquele período, não sei se já chegaram a escrever feminismo, não aparece aqui. E o dicionário, então, aparece na lista pela primeira vez, o termo,
em 1894 e em 1895 vai aparecer a palavra feminismo. Pelo menos essas são informações do Wikipédia, né, que tem um registro da palavra feminismo. A gente pode duvidar disso, pode dizer que, claro, que o feminismo já existiu bem antes, mas o que se tem de registro, como se diz aí, olhando bem para uma história linear, é isso. E aí, se não for essa história, o nosso compromisso sempre é reescrever a história e colocar outros elementos, né? Questionando e mostrando que, então, ele vem de um outro tempo ou de um outro lugar. O movimento feminista, então, ele é descrito como um processo sistemático de ações coletivas das mulheres contra a dominação patriarcal, contra a exploração capitalista, contra o racismo, o controle da sexualidade e muito mais. Então, essa é uma descrição da própria Silva, se eu não me engano, é a Carmen Silva. E aí ela vai dizer o seguinte: a explicação sobre a situação das mulheres que nos ajudam a compreender a dominação e a exploração em que vivemos e nos impulsionem à ação tanto individual quanto coletiva de enfrentamento dessa situação. É assim que ela explica o movimento feminista, como que ele surge. As análises procuram articular a compreensão sobre o patriarcado, capitalismo e racismo no contexto atual, por meio de referência a elementos constitutivos da nossa condição de vida, a exemplo, a divisão sexual do trabalho e a ausência de autonomia econômica, as interdições materiais e legais, a participação política, a postos de maior controle, a violência masculina como imposição de lugar social e redução de possibilidades de ser livre, e o controle sobre o corpo, a reprodução, a sexualidade e a imagem das mulheres. Então, é contra essas coisas todas que se insurge, o que surge é o movimento feminista, ou seja, por toda a dominação e por toda a tentativa de controle, de cerceamento de nós enquanto ser humano em todos os campos da vida, é que vai surgir o movimento feminista. E aí nós vamos ver que o que a gente tem de história, mesmo de registro, é mesmo recente, mas se a gente olhar para como a história foi se configurando, esses, pelo menos embriões do feminismo, eles surgem muito antes, e muito antes desses registros aqui que a gente vai ter como século XIV em diante, né? Embora naquele período, claro que, como não existia a palavra feminista, não vai aparecer como um movimento feminista ou como uma ação feminista. Aqui, como surgimento, digamos, do feminismo, como mulheres que se colocaram com muita força, criando ideais, né? Ideias, ações feministas no período passado, a gente vai ter, e aí se chamam de pré-feministas isoladas, a Christiane de Pizan, no século XV, então 1400 e pouco, Marie Estel, no século XVII, um pouco mais tarde, no século XVIII, surgiam movimentos mais coletivos, que aí vai já aparecer mulheres como Olympe de Gouges, Condorcet e Marie Wollstonecraft, que é dos Estados Unidos. Mas daqui a pouco mais eu vou trazer mais alguns nomes, por exemplo, do século XV, já que conta com mulheres do México, mulheres aqui da América. Então, consideradas como pré-feministas, mas como a gente não consegue ter a história do feminismo num só livro, num só documento, então, quem faz essa consideração aqui desses nomes é a Michelle Perrault, que é francesa e grande historiadora da luta das mulheres no mundo. Ela tem umas 3, 4 obras importantíssimas, né? Ela escreve sobre a história das mulheres, os silêncios da história, a pequena história das mulheres, e assim vai juntando fatos, né? Mas ela escreve muito ela escreve a partir da Europa.
ela é europeia e o olhar dela estava centrado lá, nas lutas. Isso nos ajuda, então a gente precisa pegar outras para ir completando a história a partir de nós, latinas. Se a gente pegar aqui essa frase que está em vermelho da Muraro, né, Muraro brasileira, faleceu em 2014, a Rose Marie, ela vai dizer assim: foram as mulheres que tomaram a iniciativa nos atos mais violentos em defesa do pão para os seus filhos, na história, né? Então, a Muraro vai dizer assim: sempre foram as mulheres que fizeram as lutas mais contundentes por água, terra, pão, por lenha para se aquecer no inverno, né? Então, assim, os motins, os atos violentos nas fábricas, desde a tomada da Bastilha, desde da grande greve, né, de 30 mil pessoas, mulheres na rua num dia, 90 mil no outro dia, que foi culminar, digamos, na Revolução Russa, foi feita por mulheres, porque a vanguarda, os homens não acreditavam que isso seria um movimento revolucionário com a força que teve, né? Então, isso a própria Perrault vai escrever, foi atos das mulheres. Então, os atos geralmente mais violentos em defesa da vida, em busca de pão, né? Quando a carestia pegava para valer, as padarias tinham pão, as mulheres viam seus filhos passando fome, pois elas ocupavam essas padarias, elas quebravam a porta, elas entravam, elas atacavam as carroças que transportavam o pão e dizia, pois nós precisamos desse pão, né? A água, digamos, no período da Idade Média, a água também já tinha privatização na Europa, né? O dono, que hoje a gente entende o fazendeiro aqui, ele diz que a terra é dele, ele fecha a entrada e aí a água também é dele. E as pessoas precisam da água, precisam da lenha, precisam de madeira para se aquecer, pois quem é que entra nesses espaços? As mulheres. Assim como é no Brasil, quem é que vai e entra na terra para coletar babaçu e é teimosa e vai e diz, não, pois nós precisamos, os filhos estão passando fome e a gente precisa disso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que os atos assim mais contundentes em defesa da vida, do pão, né, da comida, da água, sempre foram as mulheres. Quando a coisa é mais institucionalizada, que daí vai para a fábrica onde estavam os homens, vão aparecer os homens. Quando as mulheres estão na fábrica junto com os homens, elas começam o embrião da rebeldia. Só que aí os homens tomam para si, como pessoas importantes, a condução da luta, né? Isso a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente. Então, para ver como essa história, onde a gente vai olhando, olha, aparecem como principais feministas aí no século pré-feminista, século XV, XVI, XVII, sim, tem os nomes que a história registrou, mas também tem outra história que mostra que os atos em defesa da vida mesmo, em defesa das mulheres e dos seus filhos, sempre foi feito por mulheres. A própria Perrault também, a Michelle, vai registrar que os movimentos populares de mulheres lutavam por direito à cidadania, saúde e alimentação. Foram anteriores à Revolução Industrial e, de algum modo, paralelamente a estas formas de organização, surgia uma corrente feminista. É o que as autoras conseguem dizer, né? Olha, ela vai dizer mulheres das classes populares, ou seja, sempre são as pobres, porque é ali que o calo dói, né? Não são as mulheres de classe média, nem ricas, porque aí a situação delas era diferente. Ainda as mulheres se organizavam e faziam motins florestais por direito à madeira, motins fiscais, elas matavam muitos fiscais, e outros distúrbios urbanos, enfrentando a guarda montada ou a polícia nas grandes revoltas. E quando mandadas embora, elas diziam, nosso lugar é aqui. Pena que eu não peguei, se depois dá um tempinho eu posso pegar e mostrar os livros da Michelle Perrault, onde ela escreve, né?
Uma é de 2005, outra de 2010 e outra de 2012, que eu trago aqui como referência. Então, embora ela vai falar da Europa, aquilo que ela diz da luta das mulheres anterior à história do feminismo é muito interessante, assim como a própria Rosemarie Muraro. Na América, então, mais precisamente nos Estados Unidos, a religiosa Ann Hudson ousou reivindicar igualdade entre homens e mulheres diante da afirmação de que ambos seriam criados iguais por Deus, né? Logicamente, ela foi morta, e assim como ela no século XVIII, Olímpia de Gouges publicava os direitos da mulher cidadã, o mesmo fato que levou ela a ser guilhotinada. Então, quando as mulheres escreviam, as que sabiam escrever, as questões de que nós somos iguais aos homens porque nascemos, né, da mesma maneira, do mesmo Deus, não sei o quê, ou os direitos da mulher cidadã, o manifesto das mulheres, né, antes do manifesto comunista teve a escrita do manifesto das mulheres, e então essas mulheres eram mortas. E aí também sempre pouquíssimos homens estavam para defender a morte, livrar essas mulheres da morte, mesmo que soubessem que a luta delas fosse fundamental, né? Como foi Rosa Luxemburgo e outras que nós conhecemos. Então, somando-se a essas, segundo as mesmas autoras, em 1792, na Inglaterra, Mary Wollstonecraft publicou o livro Defesa dos Direitos da Mulher, combatendo ideias do Rousseau, porque o Rousseau defendia e defende ainda a ideia de que nós não teríamos condição de aprender, de que as mulheres têm um cérebro comprometido, aliás, que nós somos imbecis, ele chama as mulheres de imbecis, assim como Platão, né, que nós somos umas bestas, e que não aprende. Claro, se não ia para a escola, não aprendia ler e escrever, né, sabia muitas coisas, mas não sabia ler e escrever. E aí ele chegava a defender que as mulheres não precisavam do direito à educação escolar, né. E aí as mulheres, essas primeiras pré-feministas, o que elas vão, num primeiro momento, defender é essa busca por igualdade em nome de Deus e também o acesso à educação formal. Porque elas sabiam que era isso que elevava os homens aos lugares de decisão e de poder na sociedade. No século XVII, a religiosa Joana Inês da Cruz, do México, foi como uma das primeiras vozes de denúncia da situação das mulheres latinas. Depois dela, no século XIX, aponta uma porção de outras rebeldes contra a ordem patriarcal machista, como Maria Lacerda de Moura, no Brasil, Josefina Pelisa de Sangaça, na Argentina, Soledad, na Colômbia, Luísa Pérez e Gertrudes Gomes, em Cuba, Mercedes Cabello, Rosa e Teresa, no Peru, Alves e Pitangui, são destaques do século XIX. As duas lutadoras operárias pelo direito das mulheres, Jeanne Derrot e Flora Tristão. Essas referências aqui são de um autor mexicano que eu consegui lá, quando estive no México, que ele vai trazendo nomes de mulheres, então, da América, que vão aparecendo como feministas, mas isso já no século XIX, XVIII, XIX, que já era mais fácil. O nome dessa mexicana, Joana Inês de la Cruz, é um dos principais da América Latina naquele período. Ela era freira e ela contestava esse poder todo dos homens e da igreja, e eles tiraram todos os livros dela e deixaram ela morrer, assim, mataram ela, fizeram ela morrer de tristeza, né? Tipo, o que mais te faz... Eles diziam assim, o que te faz ser homem é a leitura, porque você sabe ler e agora está escrevendo essas coisas rebeldes, depois nós vamos te tirar o direito à leitura e à escrita, para ela morrer, tipo, à míngua, até ela morrer de tristeza. E ela morreu dentro do convento, que hoje é transformado numa universidade, e tem até um museu lá dentro.
Então, ela foi um dos principais nomes naquele período que enfrentava esse poder todo da igreja, né? Da igreja e do patriarcado. Antes mesmo da luta por direito ao voto, no final do século XIX em diante, a pobreza gerada pelo sistema capitalista que se estabelecia nos países centrais da Europa forçava com que as mulheres saíssem às ruas com seus filhos em busca de pão e para isso se amotinavam. Eram lutas de donas de casa, de trabalhadoras urbanas em geral, e no campo as mulheres faziam o mesmo por direito à água, lenha, alimentos, defesa de suas terras e das florestas. Na época, as florestas e muitas terras eram como comuns, né? Não tinha ideia ainda da propriedade privada do meu pedaço de terra como nós temos hoje. Então, com a Revolução Industrial, o cercamento dos campos, alguém, né, vai aparecer o dono que vai dizendo que é seu, vai expulsando as pessoas para a cidade, vai surgindo bandidos, ladrões, escrito, ou seja, aquelas pessoas que se negam a ir para a cidade, ficam andarilhando porque não aceitam a saída forçada. Por outro lado, os campos são cercados, né, entra a cerca, e as florestas são cercadas, e aí a violência começa a correr solto, porque aí a polícia, os guardas começam a violência para expulsar, para permitir que as pessoas pudessem entrar naqueles espaços que de repente se torna privado, né? Inclusive as mulheres. Aqui, olhando agora, depois a gente volta para esse passado de novo, né? Aqui, olhando as ondas do feminismo, naquilo que é descrito oficialmente, né? Na história, a gente vai ter uma primeira onda no final do século XIX, que daí a gente já olha aqui para o Brasil também, né? 1800 e pouco, início do século XX, né? Começo de 1900 e tal. E vai ter uma primeira onda do feminismo que vai ser a luta por educação feminina e a luta pelo direito ao voto. E a luta por melhores condições de trabalho e salário no interior da luta socialista, ali no início, digamos, dos anos de 1900, né? 1910. As mulheres perceberam a importância dos espaços separados dos homens para debaterem sua condição de vida e trabalho. Porque os homens não entendiam a condição das mulheres, nem delas nas fábricas e nem fora das fábricas, né? Mesmo os companheiros. Então, elas viam que elas precisavam de espaço só delas para conseguir se dizer aquilo que estava incomodando, aquilo que era opressão, aquilo que era violência, né? A segunda onda, bem mais recente, então, das décadas de 60 e 70, o movimento já vai incorporar outras demandas, a luta por igualdade social e política, a liberdade sexual, então, toda a revolução aí dos final dos anos 60, né? Aqui no Brasil não, porque era ditadura, mas nos outros países, vai se somar, vai aparecer a luta antirracista, pela democracia e pela anistia. Então, aqui eram os países que estavam vivendo ditadura militar como nós. E aí a segunda onda vai incorporar essas pautas, né? A terceira onda, que eu não sei se a gente está vivendo já uma quarta onda, não sei se já está em ondas ainda, mas assim, dos anos 90 em diante, a gente vai ter um feminismo que se volta para as diversidades. A luta de classe vai perdendo a força no interior do movimento feminista, não dá para negar. Os estudos de gênero são deixados de lado e se prefere os estudos culturais. E aí o neoliberalismo, ele se constitui como uma ideia de liberdade total, inclusive dos mercados, mas os corpos passam a não ter fronteiras. Então os movimentos são multidiversos, por isso que vai aparecer por aí com força, já vai aparecer o movimento indígena feminista, né, que também não aparecia.
No caso, as camponesas vão aparecer um pouco antes, aí no comecinho da década de 80, né? Então, ele não vai ser um novo movimento social ainda. Os novos vão ser de 90 em diante. Aí vem o movimento LGBT com força, o movimento negro dentro do movimento feminista, né? A pauta das mulheres negras, que também foram deixadas de lado dentro do feminismo operário, digamos assim, né? Na luta de classes se olhava fortemente para a questão do ponto de vista das condições de sobrevivência e não olhava muito para a questão racial. Então foram passos que se foi dando, só que o detalhe é que parece que as coisas não convivem, não conseguem dialogar ao mesmo tempo, né? Porque para abarcar a diversidade, deixa de lado a luta de classe para dizer que essa não tem mais valor. E a gente sabe que a gente precisa caminhar junto, né? Toda a pauta da diversidade, que sim, veio tarde, mas que o debate da luta de classe também é fundante, porque senão a gente vai discutir mulheres como se fossem todas iguais, né? Uma burguesa com as mesmas condições do que eu, do que uma camponesa, do que alguém que mora na rua. E não é. As condições de ser mulher na sociedade, de sofrer violência, é muito diferente entre uma burguesa branca ou uma burguesa negra para com uma mulher de rua branca ou também negra ou indígena, né? Historicamente, a perda da liberdade, do poder, dos cultos e do misticismo criativo passou a ser imposto um Deus único e masculino, uma moral válida para as mulheres, controlando o seu corpo, vinculação com a propriedade privada, cultos à Virgem Maria, século X em diante. O corpo das mulheres passa a ser diabolizado, caça às bruxas do século XIV, Isso. ao 18. Uhum. Então, aqui a gente volta para o passado, né? Tentando não fazer ou trazer o feminismo de forma linear. O que levou ao surgimento de movimentos feministas? Se a gente vai olhar desde que a humanidade vai se constituindo, bom, ali tinha alguma cooperação, né? Porque os humanos tinham que sobreviver. Com o início do patriarcado, vai levar as mulheres a contestar. Então, essa perda do poder, a perda da centralidade dos cultos, ou seja, elas eram reverenciadas, elas eram importantes porque engravidavam, porque pariam, porque conheciam a natureza, porque conheciam as sementes, porque... Então, as mulheres eram veneradas, né? Eram colocadas num espaço de destaque durante alguns milênios, né? Antes do patriarcado. E aí, de repente, elas vão perdendo esse poder. E aí vai se controlando o corpo delas. Aí se criam leis, aí se cria a imagem da Virgem Maria, porque a imagem da Virgem Maria, ela vai aparecer depois do século X. Antes não existia, ela não era central para a Igreja Católica. Mas como se tinha que inventar uma história para dizer que as mulheres precisavam casar virgens para saber de quem é que era o herdeiro, por conta da propriedade privada, então você bota com força uma ideia de mulher virgem que pariu o filho e continuou sendo virgem, tá? Então, até nisso, até nessas coisas, a igreja faz grande parte das mulheres acreditar, né? E aí o corpo das mulheres que antes era sagrado passa a ser diabolizado, a menstruação passa a ser um castigo, um pecado, uma coisa suja, uma coisa que se você toca numa planta ela morre, se você pega numa carne, a carne apodrece. Então todas essas crendices não foram à toa, né? Foram para dizer que nós, mulheres, éramos o capeta em vida. E por isso a caça às bruxas. Então se você tem algum poder de cura, de conhecimento da medicina, você tem alguma pintinha no teu corpo, você tem impacto com demônio, é por ali que entra o demônio, e ali que era inventado todo um regramento, né, para colocar e para julgar as mulheres e condenar elas à fogueira.
para tirar a terra delas, especialmente se elas eram solteiras, né? Se elas não tinham casado, ou se fossem viúvas. E era fácil tirar todos os bens dessas mulheres, né? E deixar elas na miséria. Bem, então, por conta dessas ações do patriarcado, vai se criando força, vai se criando energia para um dia vir o surgimento do feminismo, do que hoje a gente entende como feminismo. Para a gente ter uma ideia, no ano de 195 a.C., as mulheres vão ao Senado, isso era em Roma, para protestar contra a exclusão do uso de transporte público, porque tinha uma lei que dizia que mulher só podia andar a pé. Por quê? Para ela não sair do seu lugar, para ela não conhecer nada. Uma lei que diz que as mulheres só podiam andar a pé, embora o meio de transporte daquele período, antes de Cristo, não fosse grande coisa, mas tinha algum meio de transporte, carroças, algo assim, né? E as mulheres não podiam ter acesso. Elas eram proibidas de frequentar todas as universidades que foram surgindo, então, outra francesa, Christiane de Pizan, escreveu no século XIV, 1300 e pouco, um tratado feminista, olha só, A Cidade das Mulheres. Não há registro de mulheres que frequentavam a universidade até o século XIX, praticamente. As hetairas, que assim como são chamadas as mulheres na Grécia, as mulheres públicas ou as prostitutas, elas eram exceção, porque como elas eram amantes dos grandes filósofos, elas estavam sempre atrás das cortinas escutando o debate. E elas sabiam, e elas se prestavam a essa condição porque a mente delas preferia que elas fossem a amante, a cortesã daquele homem, para ela estar no debate público, político. Por isso que a ideia de mulher pública é que é a mulher prostituta. A mulher pública é a puta, né? O homem público é um homem importante. Na Idade Média, as mulheres podiam desenvolver vários ofícios, né? Ainda. E aí a própria caça às bruxas e todo esse regramento foi limitando e tirando as mulheres desses espaços, mesmo das profissões que elas já exerciam em alguns lugares, né? E aí isso é uma contradição, foi no Renascimento que houve maior centralização masculina do poder e restrição das mulheres. Quem vai falar isso vai ser a Rose Marie Muraro. Na França, no século XVIII, para cada 5 mulheres solteiras, uma era prostituta, para a gente ter uma ideia de como esse cerceamento todo, esse condicionamento da sociedade que vai tirando delas a terra, né, não deixando para elas herança e tudo mais, vai dando a elas como condição se prostituir. Né? De cada 5 mulheres solteiras, uma era prostituta. Isso é que dizem os dados. Então, se diz que era bem mais que uma. Porque os homens também morriam muito nas guerras, que eram constantes, né? O número de homens era bem menor, o número de mulheres solteiras muito mais alto, e com isso um grande número de mulheres que se sujeitavam à prostituição. Então, as mulheres eram levadas à prostituição. No que tange às lutas sociais, para além da América Latina, aparecia nas primeiras décadas do século XX o feminismo. Isso já é século XX, 1900 e pouco, sobretudo a luta por direito ao voto e uma parte do movimento operário. Mas as mulheres ainda tinham que gastar muita energia convencendo os partidos de esquerda de que valia a pena lutar por igualdade entre homens e mulheres. Nos textos de Alexandra Kollontai e Clara Zetkin, de períodos de 1906 e mais ou menos 1920, é incessante a argumentação de que a luta das mulheres, ao contrário de ameaçar a luta do proletariado, a reforça. Esse é o livro da Elvira Souza Lobo, quando ela fala A Classe Operária Tem 2 Sexos, o livro dela.
Então, mesmo na luta socialista, ali nos anos de 1900, no comecinho, assim, digamos, naquele processo revolucionário todo, que envolveu vários países da Europa, e dentre eles a Rússia, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin e outras tantas mulheres importantes para o socialismo gastavam muita energia, tanto é que elas conseguem fazer um primeiro encontro internacional das mulheres por volta de 1908, né, o 8 de março. E na Dinamarca, não foi na Rússia. Porque lá não dava condição, então organizaram lá na Dinamarca. Depois um segundo foi, parece que já nos Estados Unidos, e depois foi na Alemanha. Porque elas tinham que convencer os companheiros de que a luta, elas não estavam dividindo a luta, elas estavam reforçando a luta. Na época, uma luta muito por dentro dos sindicatos, das fábricas, né? Daquelas fábricas que exploravam crianças e mulheres a 16 horas por dia, 14 horas por dia, e deixavam os homens sem trabalho. Mas os homens culpavam elas por roubar os seus postos de trabalho. E elas não tinham o que fazer a não ser se submeter àquela condição de trabalhar por menos, de ter as suas crianças junto na fábrica com cabeça cortada a cada pouco por conta de todo o trabalho que não tinha segurança nenhuma nas fábricas, e se sujeitavam para quê? Para ter pão, para ter comida, talvez uma vez por dia. No século XVIII, ainda se discutia se as mulheres eram seres humanos como os homens ou se estavam mais próximas a animais irracionais. Século XVIII, isso aqui no Brasil também. Porque aí por volta do século XVI, descobrimento do Brasil, né, naquele período 1500, a igreja questionava fortemente se as mulheres tinham alma. Mulher era considerada um ser sem alma, eram altas discussões nos teóricos da igreja. Se mulher não tinha alma, era um bicho como um cachorro, pior que cachorro, porque hoje cachorro tem direitos. O que valia uma mulher, né? O que valia uma menina? Então, se não vale nada, se é um ser que não tem nada, que não vale nada, assim como se disse também com os escravos, a gente pode fazer qualquer coisa dela, né? E aí as mulheres tiveram que esperar até o século XIX para ver seu direito reconhecido à educação, e muito mais tempo para ingressar nas universidades. No século XX, descobriu-se que as mulheres têm uma história, e algum tempo depois que podem conscientemente tentar tomá-la nas mãos com seus movimentos e reivindicações. Também ficou claro, finalmente, que a história das mulheres podia ser escrita. Esse é um dizer da Mirna Pinsky, que escreveu essa citação no livro A História do 8 de Março, se não me engano. E então vocês vejam como é difícil a gente falar de feminismo, mesmo assim, nós queremos juntar a história do feminismo. Depois de tantos séculos onde se escreveu uma outra história, toda comprometida, conturbada, onde se escrevia a história dos homens, feitas por eles, a história das lutas sociais do mundo, feitas somente por homens, inclusive as grandes revoluções, como eu dei o exemplo da Rússia. Quem são os grandes homens que estão que mereceram, digamos, estátuas, né? Lenin, Marx, muito mais tardiamente, talvez alguma e outra estátua que se fez a uma mulher que participou, mas se você olha, tem uma mulher e 100 homens, né? O mesmo acontece em Cuba, por exemplo, né? Com algumas poucas exceções, vai aparecer muito tardiamente uma mulher que não tinha nome, talvez se chamava Maria, sabe? Que estava à frente da guerrilha. Aqui, que a gente nem tem muitos sinais de socialismo, a gente vai ver os nomes das ruas, das cidades. Então, quando é que a gente vai escrever a nossa história, né?
Aqui em Rondônia, o nome das ruas e das cidades, acho que 90% é nome de ditador. Aqui eu retomo alguns marcos históricos, que já falei, né, dessas consideradas feministas, aí século XII, né, 12, não, 17, 18, 16. Aí a Flora Tristan também vai aparecer muitas francesas, né? Porque como a França foi um país que se destacou bastante na educação escolar, então as mulheres de lá conseguiram escrever antes a história. Isso a gente tem que considerar. Aqui pouco se escreveu a história, porque as mulheres não sabiam escrever, as indígenas não tinham escrita. Depois, quando começamos a ter um sistema precário de escrita, as mulheres foram as últimas a poder adentrar, e aí algumas que foram escrevendo eram filhas de famílias abastadas que iam estudar na Europa e voltavam, né? Então, antes disso, a gente não tinha uma escrita nossa de mulheres negras, nem indígenas, raríssimo, né? Então, a Flora Tristan, ela vai fazer a defesa das mulheres operárias e publicou em 1843, já era século XIX, a União Operária, antes do Manifesto Comunista. Flora lutava por uma organização internacional do trabalho e dizia ter todos contra si. Olha só. Depois, em 1948, nós vamos ter o Manifesto Comunista, do Marx. Antes dele teve uma mulher. Se teve ideias da Flora no Manifesto Comunista, a gente não sabe. Isso é só indo para a Europa e tentar pesquisar e entender a língua, né, que era escrita, e buscar vestígio em outras histórias. E isso vai uma vida pesquisando, né? Então, aí depois, nesse fervor da luta das mulheres, aquilo que se conta como, 8 de março, as mulheres foram queimadas. Eu sei que o MMC já não acredita há muito tempo nisso, e também defende a ideia de que nesse ano, em 8 de março, 1857, o marco na luta das mulheres, é de que operários da indústria têxtil de Nova York empreenderam uma grandiosa marcha pela cidade, denunciando a jornada de 12 horas por dia de trabalho. Foram presas e feridas, e nessa data não houve queima, porque era um domingo. Então, foi uma grande marcha, uma grande luta, teve presas, mas ficou marcado como 8 de março. E depois as mulheres socialistas tentavam fazer o Dia Internacional das Mulheres, né, ali por 1908 em diante, próximo a essa data. Por isso que hoje nós temos como marco 8 de março. Quando a gente vai falar de feminismo no Brasil, nós vamos olhar para muitas lutas das mulheres negras e indígenas desde a invasão colonial, e elas com um papel de liderança que pouco aparecem na história, temos que buscá-las. Então, nós, do próprio livro do MMC, que foi lançado um livrinho de capa rosa com 2009, né? Ajudei a escrever 2 capítulos dele na época. Sei que está bastante incompleto. Acho que a Lourdes Rosseto está aqui, né, Lourdes? A Lourdes fui na casa dela para recolher um pouco da história do MMC naquele período, lembro muito bem. Então, esse livro ele vai trazer, no primeiro capítulo, que daí não fui eu que ajudei a escrever, foi a Elisiane e a pastora Nancy. Elas escrevem e trazem, buscam vários nomes de mulheres indígenas e negras que foram lideranças das revoltas camponesas e indígenas no Brasil, né? Então, talvez a gente precise retomar. Para quem não tem e precisa, a gente pode escanear, acho que dá para escanear pelo menos o primeiro capítulo do livro e disseminar, para a gente conhecer essa história, esses retalhos da colcha que a gente precisa sempre seguir montando, senão a gente nunca vai ter, né, mulheres como protagonistas dessas lutas todas,
que não eram consideradas feministas naquele período, claro, porque não existia ainda a palavra feminismo. Essas mulheres, então, negras indígenas, participavam ativamente de emboscadas, revoltas populares, estratégias de fugas para a formação dos quilombos, bem como sonegação de impostos, que era a lei do quinto. Quem vai escrever isso é Ronaldo Figueiredo, no livro A História das Mulheres no Brasil. Suas lutas, obviamente, não eram consideradas feministas. As mulheres pobres pouco se importavam se eram ou não consideradas transgressoras. Elas transgrediam para sobreviver e participavam da esfera pública por necessidade, da esfera pública, ou seja, do trabalho fora de casa. Elas não eram bem vistas pelas elites, elas eram as mulheres públicas, que, como se diz, a mulher pobre sempre foi pública. Ela sempre teve que vender sua força de trabalho, seja vender doce no tabuleiro, né? Na época do ouro, no Brasil colônia, e aí ela já era mulher pública. Então, ela não se importava com essa moral, porque ela tinha que sobreviver. Ela tinha que dar pão para os seus filhos. Antes da industrialização do Brasil, e mesmo com um grande número de greves e manifestações entre 1990 a 1930, em que as mulheres foram protagonistas, elas eram descritas como mocinhas infelizes e frágeis para os jornalistas, perigosas e indesejáveis para os patrões, passivas e inconscientes para os militantes políticos, perdidas e degeneradas para os médicos e juristas, segundo Rago, 2004. Sim, as mulheres que se colocavam contra toda a ordem patriarcal eram descritas assim, né? Então, para dizer que quem era o protagonista de uma greve, isso mesmo no Brasil, colocava as mulheres, costureirinha frágil, imagina, né? Elas eram inocentes e passivas para os militantes políticos. Os médicos já viam as mulheres que contestavam, que tinham seus saberes sobre o seu corpo e a sexualidade como perdidas e degeneradas, porque elas contestavam, né? Outro registro sobre mulheres e luta operária mostra que, apesar da importância de figuras femininas no movimento operário, era a imagem da costureirinha frágil que dominava na Primeira República do Brasil, até 1930, né? Então, a mulher, ela podia puxar a greve, fomentar, mas ela não, lógico, não era ela que falava em nome do movimento grevista. Então, ela era a costureirinha frágil. Até o início do século XX, isso 1900 e pouco, né? As mulheres praticamente não eram instruídas no Brasil. A educação popular, a educação escolar e a primeira profissão fora do âmbito da casa era ser freira. Então, as freiras que eram alfabetizadas, e olhe lá. Mas ainda assim, no período colonial, precisava ter autorização do rei e, posteriormente, do imperador, porque as mulheres nem podiam ter o direito a ser freira. Elas deveriam casar e procriar. Porque algumas, para não casar, diziam que queriam ser freira, para escapar ao casamento, ia ter 10, 15, 20 filhos, né? Era uma fuga. E aí o rei precisava autorizar, porque de repente tinha muitas mulheres querendo ir para os conventos. Aí ele começou a não permitir mais. Olha só. E aí, quem é que conseguia ser freira? Mulher de classe média e branca. E depois elas eram as professoras, né? Há de se ressaltar, porém, que no ano de 1838, período imperial, Nísia Floresta, aqui do Rio Grande do Norte, viu? Para salientar ela, criara no Rio de Janeiro o Colégio Augusto para a educação das meninas, sendo uma grande novidade, para não se dizer um grande espanto. Nísia sofreu duras críticas da sociedade, pois além de ensinar ciências para as meninas, incluindo aulas de francês, italiano, inglês, latim, gramática, literatura, geografia, história e educação física, mesmo que a um número limitado de meninas, foi escritora de diversos livros em que defendia os direitos da mulher e a educação escolar feminina, o que não era pouca coisa naquele período. A primeira mulher a concorrer à Academia Brasileira de Letras era do sertão nordestino, Amélia de Freitas, do Piauí,
de Jurumenha, em 1861. Então, olha como a gente vai achando, assim, coisas perdidas, né? Nomes de algumas mulheres que contestavam e que não se diziam feministas e que faziam grandes atos, hoje considerados feministas, né? 1910, nós vamos ter Deolinda Daltro, que fundou no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminino, reivindicando direito ao voto, amparado numa brecha da Constituição Federal de 1891, que não deixava evidente a proibição. Por isso que em alguns estados as mulheres votavam antes, né? Mas aí não contabilizavam os votos e era aquela confusão toda. 1919, Berta Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher e mais tarde a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Mas a Berta, ela era estrangeira, ela veio com a família para o Brasil, depois ela vai estudar, ela sai, né, para fazer cursos, se não me engano, na Áustria, e volta para o Rio de Janeiro, como ela era de uma família influente, e eles permitem ela a fazer muitas coisas porque ela era amiga, digamos, a família era uma família de elite. Nas décadas de 1930 e 1940, houve um refluxo do movimento feminista mundial, pois as demandas por voto na maioria dos países em que isso era pautado fora atendido, sendo que Simone de Beauvoir, na escrita de O Segundo Sexo, aparece como uma voz isolada no final dos anos de 1940. Com o final da Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram empurradas para dentro de casa outra vez, pois os homens retomariam os postos e assim, recém na década de 1960, o feminismo é retomado como construção de uma teoria feminista. Contudo, as mulheres não cederam totalmente frente aos espaços que haviam ocupado e deveras não eram as mesmas de antes. É a citação de Alves e Pitangui. Quando o direito ao voto foi sancionado em 1932, em 10 estados brasileiros, as mulheres já votavam. 1945, com a abertura democrática, o movimento pela anistia era grande e as mulheres se envolviam em grandes campanhas nacionais, na luta pelo petróleo e pela paz. Em 1975, em São Paulo, foi criado o Movimento Feminino pela Anistia, o primeiro a levantar a bandeira. Mulheres lutam contra Ditadura militar. a ditadura militar e aprendem muito, muito além dessa luta. Que aí a própria luta pela anistia foi fomentador, né, de muitas outras lutas das mulheres nas comunidades pobres, né? E aí elas foram entender que era uma luta pela democracia e que era uma luta muito maior, né? E que aí a gente vai ter um feminismo com essa cara, assim, da defesa da democracia, dos direitos, né? No estado do Rio Grande do Norte, as mulheres exercem o direito ao voto em 1927 e isso mobiliza mulheres de todo o país. Em 1932, quando sancionado o direito ao voto feminino, as mulheres já votavam em mais de 10 estados da federação. Década de 1950, anos dourados para mulheres da classe média e alta. Seus problemas pareciam resolvidos ou não existir, o que forçava a aparentar que a situação das mulheres estava ótima. Os problemas de classe não as atingiam e, assim, programas de rádio e TV que estavam surgindo disseminavam a ideia de mulher mãe exemplar, rainha do lar, recatada, delicada, abdicada e romântica. A luta de Beauvoir denunciava no livro de 1949, O Segundo Sexo, a retomada nos anos 1960 por Beth Friedan. Nesse período, Kate Miller publica Política Sexual, Juliette Mitchell, A Condição da Mulher, e no Brasil, Eliette Safiotti, A Mulher na Sociedade de Classes. Questionam e denunciam o sistema hierárquico
a desigualdade no exercício do poder político e trabalhista, sistema jurídico, religião, a cultura machista e patriarcal. As pautas são contra o racismo e o colonialismo. Então, aqui, por mais que da década de 50, 60, se tenta forçar uma ideia de que a mulher, ideia que valia para a classe, para a elite e também para a classe média, a mulher, aquela, a figura da mulher romântica, dedicada, né? Isso valia para quem tinha uma situação, digamos, de classe resolvida, mas que escondia a violência que sofria. E aí entram essas obras, né, dessas autoras, colocando de volta a luta de classes, dizendo os problemas das mulheres pobres são esses, né? O problema das mulheres pobres e também da classe média é esse. Então, elas voltavam a denunciar. Já na década de 1970, projetava-se grande resistência à ditadura militares em vários países latinos. E nesse espaço, por meio de comunidades eclesiais de base, a SEBS, era discutido o papel das mulheres e suas expressões. Em 1986, na sexta conferência da SEBS, onde se comemorava os 15 anos de teologia da libertação, e a ênfase era religiosidade popular, a perspectiva das mulheres, a história, a tradição cristã e a raça. Henrique Diesel, Leonardo Boff foram grandes exponentes da libertação das mulheres, embora esse debate não fosse generalizado por parte dos religiosos e das religiosas engajadas. Quem escreve isso em 1975, a Sharon Varer, e ela vai dizer que a teologia da libertação ajudava, de certa forma, o feminismo, só que também naquele período, esses autores, eles não tocavam no tema aborto, né? Porque é um tema que não se toca na igreja até hoje, né? De forma oficial. Então, eles defendiam as mulheres, direitos das mulheres, mas quando falava em aborto, daí já não, essa pauta não pode aparecer na teologia da libertação, porque senão a gente mata a teologia da libertação. Então, mulheres, você sempre tem que esperar um pouco mais, né? Ou senão a gente vai conceder isso, mas não isso, sabe? A ONU vai declarar o Ano Internacional das Mulheres e assim faz avançar, ajuda a avançar a pauta feminista, mas é uma pauta muito institucionalizada para dentro dos governos, a gente sabe disso. E aí tem prós e tem contras disso acontecer, né? Parece, não, agora o movimento popular não tem mais razão, porque agora a gente já tem uma mulher, né, nesse espaço, agora já tem esse direito aqui, então não tem mais motivo para ficarem se organizando e se manifestando, né? Aqui, Alves e Pitangui vão dizer que o feminismo ressurge como um movimento de massas na década de 70, colocando pauta para a sociedade como sexualidade, violência, saúde, ideologia, formação profissional, mercado de trabalho, aborto discutido como último recurso. Aqui já falei. Desse modo, o feminismo passa para a esfera das políticas públicas, descrito como Souza Lobo como um feminismo envergonhado. Essa pesquisadora enfatiza ainda que nas décadas de 70 e 80, o feminismo chega a dialogar com mulheres operárias e camponesas por meio da Igreja Progressista, apresentando divergência. Olha só, então aqui é só para ilustrar e aí a gente para nesse slide. No Brasil, por exemplo, as mulheres operárias de São Bernardo do Campo, em São Paulo, organizaram o primeiro Congresso Operário de Mulheres em 78. Foi um marco na luta operária do Brasil, né? Fazendo eclodir suas palavras e demandas. Esse mesmo feminismo incide nos movimentos populares de mulheres nas reivindicações por acesso a transporte, ocupações de terrenos, além de educação e saúde pública nas comunidades eclesiais de base.
Mas esse encontro de mulheres, o primeiro encontro de mulheres operárias do ABC foi boicotada pelos homens. As fábricas não liberaram as mulheres para irem ao encontro. Depois disso, elas tentavam, ano após ano, se reunir só mulheres, né? E os companheiros de sindicato perguntavam, mas e por que só mulheres, né? Aí um que tinha uma expectativa de 300 inscritas, tinha 100 e poucas mulheres, né? Então, a luta delas específica dentro das fábricas e nos sindicatos no Brasil foi fortemente boicotada. A Elvira Souza Lobo escreve no livro assim detalhes desses encontros de mulheres operárias que ela acompanhou bem de perto, porque os homens tinham medo que as mulheres fossem para esses encontros e se dissessem feministas. Contudo, na grande onda do avanço feminista pelo mundo, as camponesas e indígenas estavam de fora. No Brasil, no final da década de 70, começaram a se formar organizações de mulheres da roça para reivindicar direitos, grandemente impulsionados pelas pastorais sociais da ala progressista das igrejas. Entretanto, elas não se assumem feministas naquele período. Tiveram apoio de uma parte dos sindicatos de trabalhadores rurais, e parte de partidos das esquerdas, especialmente o Partido dos Trabalhadores, que viria a aparecer no início dos anos 80. Então, essa é a escrita do livro do próprio movimento, né? Mas, enfim, companheiras, é um prazer sempre que eu puder estar próxima a vocês. Nesse sentido, a gente diz, né? Eu reconheço que a gente vai mudando de espaço também, mas também fui dando passos com a ajuda do movimento de mulheres camponesas a chegar nos espaços que não era nosso, né? Que era a universidade, que era o mestrado, que era o doutorado, e isso me fez. E depois, para sobreviver, a gente vai fazer concurso e vai trabalhar onde puder, né? E aí o importante é fazer coisas que a gente consiga se sentir realizada, mas também não deixar de lado aquilo que aprendeu em toda uma trajetória, né? Quando eu estive mais à frente, bem à frente do movimento, durante algum tempo no Rio Grande do Sul. Então, também eu sou fruto do movimento de mulheres, assim como Catiane, assim como outras que também têm se colocado a estudar mais, várias, né? E também tentar recolher essa história, porque às vezes a gente pensa que a vida acadêmica vai tomando tanto a nossa vida que a gente se vê meio sem sentido, né? Preenchendo folhinha, escrevendo, dando aula, não que dar aula não seja importante, né? Porque para as minhas alunas, digo alunas, porque a pedagogia, eu consigo, acho que, fazer e instigar tudo o que eu aprendi. E isso é importante, é um lugar importante também. E aí não tem outra forma da gente construir a nossa história, a não ser colocando a nossa voz, né? Dizendo, se colocando nos espaços a nossa voz, e a nossa escrita quando a gente consegue escrever. Quem não consegue escrever se põe como voz, se põe no lugar que incomoda, né? Como dizia, quando os homens dizem o teu lugar não é aqui, a gente diz o meu lugar é aqui, sim, esse aqui é meu lugar. Se você não está contente, é você que sai, né? E às vezes só o fato da gente estar num lugar, a nossa presença num lugar incomoda, né? Incomoda, né? O homem acha que se ele passar a mão na nossa perna, a gente vai sair dali, vai desistir. E aí a gente tem que se precaver, tem que tá bem ciente do que é estar nesses lugares, né? Que é o lugar público. Isso acontece na Câmara de Vereadores, na universidade, no sindicato, né? Até na igreja, eu imagino. Então, assim, tem muitas formas deles dizerem que o nosso lugar não é ali, que a nossa presença não é bem-vinda, ou que a gente fala demais, né? Talvez agora estão escrevendo demais, estão pesquisando demais, estão lutando demais, estão aparecendo demais, isso não é mais necessário. E a gente vai ter que saber que, até que existir patriarcado, a nossa luta vai ser permanente, não tem outro jeito, no lugar aonde a gente estiver, para que as nossas filhas, netas e sobrinhas e quem, né, cada mulher não sofra violência, não precise cada vez explicar que nós estamos fazendo uma coisa que é bom para todos, né?
A gente já cansou de explicar. Quando o movimento de mulheres camponesas se disse feminista em 2004, nós tivemos que explicar para homens e para todas as demais feministas como é que era o nosso feminismo. Elas não se conformavam também, muito menos os homens, mas por que tem que se dizer feminista? A gente sabe que a luta de vocês é importante, mas se dizer feminista, né? E aí chegou num ponto que nós dissemos na Via Campesina, pois nós não queremos mais explicar. Entenda quem quiser. Quem não quiser não precisa entender. Vocês são inteligentes o suficiente para saber por que nós estamos nos dizendo feminista e qual é que é o sentido para nós, não é para vocês. Então, tem coisas que no feminismo a gente chegou num ponto que a gente não quer mais explicar, a gente quer mostrar, a gente quer ir, a gente quer fazer aquilo que a gente acha importante. Os homens sempre não fizeram isso nas suas vidas? Eles sempre saíram e voltaram quando quiseram, eles sempre ocuparam os espaços que quiseram, em grande medida, né? Claro que os homens brancos, muito mais do que os negros, do que os indígenas. Mas pelo fato de ser homem, ele não precisava explicar. E nós, pelo fato de ser mulher, branca, preta, indígena, sempre tivemos que explicar. Então, a nossa história é uma história bem difícil de juntar os retalhos, né? Especialmente de um feminismo que vem de mulheres pobres, camponesas, indígenas, negras. É bem difícil, porque se a gente vai juntar lá das indígenas e camponesas, né, do Brasil colônia, nós não vamos ter movimentos feministas porque os homens não permitiam o protagonismo das mulheres. Só em algumas, digamos assim, aparecem como movimentos de emboscadas, pequenas ações que matavam os brancos, que envenenavam, que possibilitavam fugas, mas não aparece como um movimento feminista que alguém escreveu, né? Essa escrita a gente ainda não tem. Então, nós vamos ter que ir atrás, temos que continuar buscando, cavando, lendo outros autores, né? Agora, o tempo, a gente sabe que para leitura também é difícil. Agora, a moda é só um feminismo deslocado da luta de classes, né? É só diversidade. Não que ela não é importante, ela é, mas ela não quer discutir pobreza, miséria, precariedade. É mais fácil discutir diferenças, né? Então, eu penso que é por aí. E nós somos mulheres públicas e vamos querer continuar sendo mulher pública porque o público é o nosso lugar, né? Se alguém vê nós como mulher pública como pejorativo, que pense o que quiser, né? Para nós é importante aquilo que nós fazemos. Sem dar explicação, pois eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Esse lugar me pertence. Como eu gosto muito da Ivone Gibara, né? Aquela cartilha dela é bem batida, é 2002, de 2002, mas quando ela diz assim, nós precisamos nos reapropriar de um poder que nos foi roubado, eu acho isso, olha, é a frase que é o livro dela. Nós precisamos querer de volta o lugar que nos roubaram, que era nosso, que nos desapropriaram e agora eu tenho que querer de volta aquilo que é meu, é um poder que me constitui como ser humano, sabe? E eu nunca esqueci dessa frase desde a primeira vez que eu li. Da Rose Muraro, assim, a frase que eu trago ali no PowerPoint em vermelho vai dizer: as mulheres sempre estiveram à frente nos principais processos de luta do mundo. Então, isso nos ajuda a pensar que a gente tem que continuar. Não tem outra forma, né? Por mais que as escritas, elas assim, tudo que você escreve você tem que comprovar, você tem que dizer de onde é que está, então, se não achar num lugar, tem que buscar no outro, até que a gente vai juntando essa colcha, para dizer que a gente sempre esteve à frente, sempre lutou, que nós não somos medrosas, nós sabemos como é que foram as ações nas primeiras ocupações de terra, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no MST, as mulheres estiveram à frente. Por que nós não estamos nos assim, por que a gente não assume isso? Nós sempre estivemos à frente dos principais processos de luta do mundo, pronto. Quem é que sente a dor do filho primeiro? Quando falta pão? É a mulher. E quando ela não é mãe,
ela sente a dor do outro da mesma maneira, né? Mas quando são mães, elas, especialmente sendo mães, elas se colocam em luta no mundo, como eu não posso deixar que meu filho morra na guerra. A guerra não é normal. Tipo, o marido pode até morrer, mas o filho não, né? Então, isso que faz com que defende a vida, né? E aquelas que não eram mães pensavam, eu não tenho filho que vai para a guerra, mas sou eu que fico aqui trabalhando. Então, se eu trabalho, eu aprendo, eu posso estar num espaço de poder. Eu sei, eu penso. E nós parece que temos que viver provando ainda, em 2022, que a gente é mulher que pensa, que pode fazer política, que pode estar nos espaços que decidir, que tem direito à autonomia do seu corpo, que tem voz, que tem fala. Mas tem que sempre estar driblando o padre, o pastor, o marido, o companheiro do sindicato, né? Ou da via campesina. Na via, eu acho que a gente já consegue ser bem mais ousada, porque há alguns anos a gente já dizia muita coisa, assim, já dizia, nós não queremos mais explicar. E vocês vão ter que nos engolir. O tempo já passou, agradeço muito e me coloco à disposição, se numa próxima vocês acharem que a gente pode passar aí um sábado conversando, vamos nessa, né? Um feminismo! Construímos socialismo! Um feminismo! Construímos socialismo! Um feminismo! Construímos socialismo! Maravilha, gente. Obrigada, Isaura. Isaura, obrigado. Seria ótimo poder ficar aqui mais tempo, né? Que a gente pudesse ter mais tempo para conversar sobre várias questões que implicam aí a luta das mulheres, mesmo antes de se colocarem como feministas. Então, eu quero, assim, em nome do movimento, em nome das mulheres que estão aqui hoje, que constroem esse movimento aí Brasil afora, agradecer pela sua disponibilidade, né? Agradecer pelas contribuições no dia de hoje. Não é fácil para nenhuma mulher parar o seu sábado de lavar roupa, de fazer todas essas questões aí, né, da casa e do trabalho. Às vezes é o único dia que sobra, mas agradecer mesmo, assim, pelo esforço, né, de estar contribuindo aqui com a gente hoje nesse nosso 12º encontro aí de diálogos pedagógicos que ainda se segue. Acho que é importantíssimo, né, compreender o feminismo aí como uma luta histórica das mulheres, né, que a gente, jovens há mais tempos, toda a companheirada que está aí, possa se sentir parte, né, desse grande movimento que é o feminismo no mundo. Então, aqui, a minha tarefa de hoje, né, como mediadora, em nome do movimento, agradecer imensamente pela sua contribuição. Daí, eu trouxe um poemazinho, assim, para fazer esse agradecimento, que é um poema bem batido dentro do movimento, você que aí também contribuiu muito tempo, né, sabe, mas que é sempre necessário que a gente possa ouvir, que a gente possa repetir, que a gente possa trazer isso como um mantra. E o poema diz assim: onde pisam 2 mulheres, há determinação. Onde pisam 3 mulheres, a organização cresce. Mas quando mais mulheres se juntam e pisam a terra firme, germina a esperança. Já é possível planejar a colheita da safra de um mundo novo. Então, em nome do Movimento de Mulheres Camponesas, agradeço, Isaura, pela sua contribuição de hoje. Daí agora a gente vai passar então para alguns informes, né, para a gente ir finalizando essa tarde de hoje. Vem para cá, Cátia, um minutinho. Então, boa tarde, companheiras. Brigadão aí, Isaura, né, por esse tempo aí disponível e nos fazendo refletir mais um pouco sobre o feminismo. Hoje, então, nós iniciamos um módulo, né, que é sobre o feminismo e o feminismo camponês popular.
No próximo, que será em julho, no dia 30 de julho, né, o último sábado do mês de julho, nós vamos continuar trabalhando com o feminismo. E aí, se tiver alguma informação, assim, a gente vai sempre passando lá no grupo do Diálogos, tá? Nós temos todos os diálogos pedagógicos até o anterior, né, até o mês de maio, estão no YouTube do movimento, então vocês podem assistir, mesmo quem não conseguiu, pode assistir lá. Não tem problema se perder um, pode vir para o próximo. Então, vamos fazer esse esforço aí para garantir que todas participem. Cadê minha companheira Cleide para a gente dar um encerramento juntas? Estamos por aqui, né? Agradecer a todas aí que participaram, né? Aquelas também que não conseguiram participar, mas e que algumas também pediram para mandar um recadinho aí, né? E com essa calorosa formação, nessa facilitação aí para a gente também, sempre é bem-vinda, né? Sempre aí nos traz aquela esperança, né? Como diz Paulo Freire, né? Esperançar sempre. Por isso, na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Então é isso. Até o próximo diálogo. Mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade.